Olá pessoal, tudo bem com vocês? Na videoaula de hoje eu venho trazer para vocês esse tapete maravilhoso, esse lindão aqui, que é criação, né, elaborado pela artesã Madalena Silva. Eu recebi um direct dela lá no meu Instagram e ela me mandou a fotinha do trabalho dela, vou deixar aqui para vocês verem. E ela me pediu com muito carinho que eu pudesse reproduzir a videoaula para vocês. E eu fiz, gente. Aqui nessa peça eu fiz algumas modificações, tá? O tapete dela, ele tem a única diferença que eu modifiquei foi aqui essa parte oval, aonde tem somente 6 divisões, tá? E aqui o bico eu dei uma modificadinha, né? Uma coisinha básica que eu já vou explicar para vocês. Olha só que charme que ficou essa peça. Essa peça aqui é a piloto, eu reproduzi no Barroco Natural Cru, exatamente no cru como ela fez, para que eu soubesse mais ou menos como queria ficar a nossa peça. Já na nossa videoaula, eu escolhi uma cor um pouquinho diferente para a gente estar reproduzindo essa peça. Olha que lindo que ficou, gente. Eu utilizei aqui o Barroco Max Color, nessas cores maravilhosas que eu já vou passar para vocês. Então, pessoal, vou falar um pouquinho mais dessa peça para vocês antes de passar a listinha de materiais, tá? A Madalena, ela é artesã também, ela faz bastante crochê, inclusive eu vou deixar aqui na descrição do nosso vídeo o link das redes sociais dela, para que vocês possam conhecer e prestigiar esse trabalho lindo que ela fez. E conversando com a Madalena, ela me falou que ela colocou o nome desse modelinho de tapete Vitória, que é em homenagem à filha dela, que hoje está lá no céu, né, com Deus. E eu fiquei muito emocionada quando ela me pediu, né, me fez esse pedido e contou, né, a história da filha dela. E realmente o nome é maravilhoso e faz jus da peça, né? Achei muito linda essa homenagem dela para a filha dela. Eu espero que vocês gostem, que vocês possam lá conhecer também, né, o perfil dela e parabenizar por essa junção de ponto tão linda que ficou. Assim que ela me procurou, né, ela me falou que esse tapete tem gráfico, só que ela não tem mais acesso ao gráfico, que era de uma revista, né, emprestada. E ela falou para mim, Vanessa, os pontos são bem conhecidos, você pode sim conseguir a fazer através da foto, né? Então, aqui na parte da base do tapete, ele é bem tradicional, tá? É o ponto trançadinho. E aqui nós temos a divisão, né, de 6 aumentos. O dela ela fez com 7. No meu ponto não deu certo, por isso que eu fiz com apenas 6, tá bom? E aqui tem esse detalhe, que é um acabamento, né, um ponto russo. Eu não sei o nome, gente, mas ele lembra bem um copinho, sabe? Tem aqui a pipoquinha no centro. No tapete dela, ela reproduziu um pouquinho diferente do meu, como vocês podem ver na fotinha. Não tem o ponto trançadinho aqui, tá? Mas é praticamente a mesma coisa. É só isso que modifica um pouco do tapete dela. E na nossa videoaula, eu decidi reproduzir ele na tonalidade azul colorido, para que vocês tenham ideia mais ou menos como que ficaria se pudéssemos, né, usar duas cores, como seria. Então, fica essas duas opções para vocês. Tanto você pode fazer uma cor única, quanto você pode alterar utilizando, né, fios coloridos aqui. Bom, outra modificação que eu fiz aqui na minha peça é que no tapete dela tem uma certa quantidade de carreira, que eu vou estar passando para vocês na videoaula. Esse tapete eu diminuí 2 carreiras, no caso aqui na base mesmo, ó. Eu diminuí 2 carreirinhas para ele ficar, nem era tanto para ficar menor, mas para economia de material, tá? Então, vamos lá. Aqui no tapete natural, eu utilizei o Barroco Natural Fio 6, tá? E ele, eu utilizei um novelo inteiro e ainda precisei de mais umas 100 gramas a mais, tá? Então, aqui, para esse tapete, eu utilizei um Barroco Natural e mais um pouquinho. O total que eu contabilizei, né, de fios foram de 800 gramas, mas para executar esse tapete com a quantidade de carreira exata que ela fez, tá? Caso você for fazer e queira usar um novelo somente, este daqui na aula vai dar para fazer, porque eu fiz com a diminuição de 2 carreiras, tá?
Então, vamos aqui agora para esse colorido. Eu utilizei no total de 630 gramas. Eu utilizei o Barroco Max Color Fio 6, na cor 2829, e o Barroco Max Color Fio 6, na cor bronze 7259. E eu achei essa combinação muito linda. Vocês podem fazer outras aí também, que vocês não vão se arrepender. Aqui, pessoal, eu utilizei do Max Color 430 gramas. E do cobre eu usei 200 gramas somente. Então, se você não tiver uma segunda cor, um novelo, quiser utilizar, né, um novelo pequeno, daria para fazer essa composição aqui, tá? Utilizei agulha 3,5 para confeccionar toda a minha peça e também vamos precisar de tesoura. Todos esses materiais vocês encontram no site do Armarinho São José e chega certinho para você. Então é isso, pessoal. Tirado todas as dúvidas de vocês, vamos lá para nossa aulinha. Hoje eu vou liberar para vocês o primeiro vídeo e a segunda aula, assim que der, eu já vou estar liberando para vocês, tá? É só o prazo de edição mesmo, tá bom? Então, bora lá para nossa aulinha. Vamos iniciar o nosso tapete com o Barroco Max Color na cor 7259, a cor bronze, tá? E quem quiser, né, for fazer o tapete com uma cor única, tá? Pode fazer aí com a cor da sua preferência. Vamos iniciar com o nozinho tradicional. E vamos subir aqui o total de 51 correntinhas, tá? Um cordãozinho com 51 correntinhas. Trabalhada, então, as suas 51 correntinhas, nós vamos dar uma laçada na agulha e vai pular 1, 2, 3 correntinhas na de número 4, vai introduzir a sua agulha e vai trabalhar aqui o seu primeiro ponto alto. Em seguida, vai para a próxima correntinha e vai trabalhando outro ponto alto. E vamos trabalhar dessa forma por toda essa extensão aqui, ó, das correntinhas, tá? Nós vamos ficar no total de 48 pontos altos nessa reta, sem contar as 3 correntinhas iniciais. Trabalhamos aqui toda a minha reta, ficando com 48 pontos altos, sem contar as 3 correntinhas iniciais. Agora, eu vou virar. Vou fazer 3 correntinhas, 1, 2 e 3, e vou prender no pezinho desse último ponto alto, ó. Eu entro aqui, ó, e faço aqui, ó, um baixíssimo, tá? Já pega esse fiozinho pra gente trabalhar sobre ele. Aqui, ó, nós saímos no pezinho do ponto alto. Vou subir aqui, ó, mais uma correntinha, ficando aqui, ó, uma altura de 2 correntes. E no mesmo lugar, eu vou colocar um ponto alto, tá? Essas 2 correntinhas, ela não conta. Agora, eu dou uma laçada, venho para o próximo ponto de base e vou trabalhar novamente um ponto alto para cada ponto de base, tá? Vocês vão observar que eles vão ficar, ó, alinhadinho com os pontos da carreira de baixo, tá bom? E vamos trabalhar assim por essa reta, totalizando novamente o total de 48 pontos altos. Trabalhei aqui os 48 pontos altos e não trabalhei nas 3 correntinhas, tá? Ela vai servir de alça para a nossa curva. Então, aqui, ó, feito os 48 pontos, você vai dar uma laçada e vai trabalhar aqui, ó, entrando nesse intervalinho onde a gente fez 3 correntes. E aqui dentro, nós vamos adicionar 6 pontinhos altos. 2, 3... 4, 5 e 6 pontos. 6 pontinhos altos na nossa curva. Agora, a gente vai trabalhar aqui a reta, fazendo para cada pontinho alto de base, novamente um ponto alto, tá? Até você chegar lá na próxima curva. Ok, trabalhei aqui toda a minha reta, cheguei aqui, ó, na minha próxima curva, dou uma laçada, entro aqui, ó, nessa argolinha onde tem as 3 correntes e vou adicionar
os 6 pontos altos da curva. 3, 4, 5 e 6. 6 pontinhos na minha curva, tá? Agora aqui, gente, eu vou fechar. Lembra aquelas duas correntinhas que eu fiz para subir? Eu não conto ela. Eu venho direto no primeiro ponto alto e faço aqui um baixíssimo, tá? Para fechar a curva. E novamente, eu vou subir duas correntes e no mesmo ponto eu vou adicionar um ponto alto, tá? Dessa forma. Agora, eu vou trabalhar reta, fazendo ponto alto sobre ponto alto novamente, até eu chegar na próxima curva. Agora, nós vamos duplicar essa quantidade de pontos. Tínhamos 6 pontos altos aqui, agora nessa carreira nós vamos ficar com 12, porque nós vamos colocar 2 pontos altos para cada pontinho de base, abrindo aqui a nossa curva, tá? 2 pontos altos para cada um. Vou colocar aqui, ó, no terceiro, no quarto, no quinto, no sexto, totalizando, então, aqui na minha curva, 12 pontos altos, tá? Dessa forma. E agora, eu vou trabalhar sobre toda a minha reta, e chegando aqui, eu vou fazer o mesmo processo, duplicando os pontos aqui na curva, ok? Certinho, trabalhei toda a minha reta e fiz aqui a minha segunda curva, duplicando os pontos, ficando com 12, com 2 pontos altos para cada pontinho da curva. Vou ignorar as duas correntinhas e vou entrar no ponto alto e vou travar aqui o meu fio com baixíssimo. Pessoal, quero que você preste bem atenção agora, tá? Eu vou trocar de cor, mas quem for continuar com a mesma cor, vai fazer o que eu vou fazer agora, ó. Vai entrar no próximo ponto e fazer um baixíssimo, tá? No próximo ponto e subir 3 correntes, tá? Eu vou desfazer agora, porque eu vou trocar de cor, mas você vai fazer dessa forma aqui, belezinha? Então, eu vou aqui desmanchar, travei e vou cortar aqui o meu fio. Quem for fazer da mesma cor, só aguardar, tá? Agora, eu vou entrar com o Barroco Max Color Fio 6, na cor 2829. Faço o nozinho tradicional. E outra dica, gente, lá no tapete natural, eu trabalhei sem relevo, tá? Sem relevo, o que eu vou fazer aqui agora, porque era uma cor única, tá? Então, quando você for trabalhar, você pode pegar as duas alcinhas do ponto. Como eu estou com uma cor diferente agora, para ficar um acabamento entre uma cor e outra, eu vou trabalhar em relevo, tá bom? Então, aqui eu travo o fio certinho. E vamos fazer o seguinte, ó, essas duas correntinhas, ela não conta como ponto, conta a partir do ponto alto. Então, eu vou ignorar esse primeiro ponto alto e vou entrar no segundo. Igual eu fiz, a gente caminhou para o próximo com a cor única, então, eu vou entrar agora aqui no segundo e vou pegar apenas as duas laçadinhas atrás do ponto. Ó, aqui você vai observar que tem duas laçadinhas atrás do ponto, tá? Então, eu busco esse fio pra cá, entro no meu segundo ponto alto e vou buscar aqui o meu fio. Passo ele aqui e já vou subir as 3 correntinhas. 1, 2 e 3, tá? Igual você que tá fazendo com a cor única. Por que que eu pulei esse primeiro ponto alto? Já vou explicar por quê. Estamos no segundo, tá? Vou trabalhar no próximo ponto de base, um ponto, e no próximo, mais um ponto. Dessa forma. Eu vou fazer agora o ponto trançado, por isso que eu deixei esse primeiro ponto alto sem trabalhar. Dou uma laçada, volto naquele ponto que eu deixei sem trabalhar, introduzo a agulha nele e busco o fio lá atrás, dessa forma. Alonga, tá? Não deixa apertado, dá mais uma laçada, passa nas duas primeiras, ficando com 2 fios na agulha.
Dá mais uma laçada e finaliza, tá? Dessa forma aqui, ó, 3 pontos trançado com quarto. Vamos repetir. Pula um pontinho de base sem corrente, tá? Vem no próximo, um ponto alto, 2 e 3. Um para cada ponto de base. Agora, eu vou fazer o quarto ponto trançado nesse ponto de base que eu pulei. Dou uma laçada, entro aqui, busco o fio, alongo, passo as 2 primeiras alcinhas, fiquei com 2, finalizo, tá? Eu poderia finalizar esse ponto alto de uma vez, mas não faça isso, gente. Ele repuxa, o trabalho fica torto, tá? Então, é importante vocês passarem 2 alcinhas e depois as 2, como se fosse um ponto alto normal. Vamos para o próximo. 1, 2 e 3. Dou uma laçada, venho no ponto que eu pulei e puxo. Passo as 2 primeiras e as 2 últimas. Sem correntinha, pulo um ponto de base, vem no próximo e começa essa repetição novamente. Deixa eu explicar uma coisinha para vocês, ó. Tá vendo que eu tô pegando as 2 alcinhas de trás do ponto para ficar esse acabamento, tá? Porque eu estou fazendo com 2 cores. Mas, se você estiver fazendo com uma única cor, não precisa, gente, fazer pegando as 2 laçadinhas de trás. Você pode pegar as 2 normal, ó. Eu vou pegar aqui para vocês verem, ó, as 2 normal. É mais fácil, mas eu só vou fazer isso nessa carreira, tá vendo, ó? Pega aqui, dá uma laçada, volta no ponto que pulou, faz o mesmo processo. Só que tem uma diferença, né? Fica muito demarcado, porque a cor é diferente. Então, isso dá certo para quem estiver fazendo com uma cor única, tá bom? E eu que tô fazendo com 2, por isso que tem esse relevinho aqui. Beleza? Então, vamos trabalhar dessa forma até o finalzinho da nossa lateral aqui, antes de chegar na curva. Certo, pessoal? Trabalhei aqui no total de 12 motivos, tá? Dos pontos trançadinho. Vou trançar aqui o último e observe que ele bateu certinho com o ponto 48 da reta antes de iniciar a curva, tá? Dou uma laçada, volto aqui, ó, no ponto que eu pulei e faço meu ponto alto atravessado. E finalizo, tá? Dessa forma aqui, ficando com 12. Agora, nós vamos trabalhar a curva. E a curva, você não vai pular nenhum ponto de base, vai trabalhar com aumento normal. Sem correntinha, primeiro ponto de base, um ponto alto, segundo ponto de base, 2 no mesmo lugar. Próximo ponto, um ponto alto sozinho. No segundo, 2 pontos altos no mesmo lugar. E assim a gente vai trabalhando um ponto alto sozinho, no próximo, 2 pontos altos no mesmo lugar. Por toda essa curva aqui, respeitando ela, né? Senão, o nosso trabalho vai repuxar. Opa! O fio barroco Max Color, ele é tão macio que às vezes acaba que meio que desfia por causa da agulha, gente. Mas é muito gostoso de trabalhar. É bem leve, né? Não cansa a mão da gente. Agora, vou fazer meu sexto aumento, o último, né? Um ponto alto sozinho. E no próximo, 2 no mesmo lugar, tá? Ficando dessa forma. E observe que eu também trabalhei pegando os pontos de trás, deixando aqui esse relevo. Agora, eu volto a trabalhar a minha lateral, que eu vou repetir novamente esses pontos trançados. Dou uma laçada, pulo o primeiro ponto alto da reta, entro no segundo. Vou fazer meu grupinho de 3 pontos, um para cada ponto de base. E agora, eu vou fazer o ponto alto trançado. Volto no ponto que eu pulei. Busco o fio. Passo as 2 primeiras laçadas e as 2 últimas.
Novamente, pula um ponto de base, vem no próximo. 1, 2, 3. Dá uma laçada, volta no ponto que você pulou, faça o seu ponto alto trançado. E assim, nós vamos trabalhar por toda a reta, fazendo mais 12 pontos trançado. E aqui a nossa curva, você vai fazer exatamente como fizemos aqui, ó, na primeira. Ok, pessoal, trabalhei aqui toda a minha reta e também trabalhei aqui a minha curva. Exatamente como eu trabalhei aqui a primeira, tá? Agora, a gente vai finalizar. Fiz aqui o meu último aumento, finalizo. E aqui eu tenho as 3 correntinhas, ó. Eu entro aqui e faço um ponto baixíssimo. Agora, para a próxima carreira, eu vou subir novamente 3 correntes. Venho no próximo ponto de base, trabalho um ponto alto. Próximo ponto, um ponto alto. E aqui, aonde tem o ponto alto atravessado, também. E assim, nós vamos seguir toda essa carreira, né? Toda essa lateral, fazendo ponto alto sobre ponto alto, até a gente chegar lá na nossa curva. Certo, pessoal? Trabalhei aqui, ó, toda a minha reta. Fiquei no total de 48 pontos. Desta vez, eu estou contando as 3 correntinhas, tá? E agora, pessoal, nós vamos trabalhar aqui a curva, aonde nós vamos começar a fazer o relevo. Então, eu peço para que vocês prestem bastante atenção, porque aqui, né, é a primeira carreira em relevo, e ela vai servir de guia para a gente fazer as outras carreiras também, tá? Nós ficamos aqui, ó, nós temos 6 aumentos, tá? Então, nós teremos 6 grupos aqui na nossa curva. E quando a gente vai iniciar o primeiro grupo, é sempre com um ponto em relevo. Então, eu dou uma laçada sem correntinha nenhuma, venho aqui, ó, no primeiro ponto da curva e faço um ponto alto em relevo. Faço as 2 primeiras e as 2 últimas. Não tem corrente aqui, tá? Só depois. Venho no próximo ponto alto, eu faço um ponto alto normal. Agora, eu tenho o terceiro ponto alto, que é o segundo aqui do aumento, tá? Eu vou fazer um ponto alto para ele e um relevo. Então, toda vez que eu tiver esse aumento aqui, ó, vai ser um ponto alto e um relevo no último ponto, tá? Vou fazer aqui o relevo, que vai se tornar o aumento do meu primeiro grupinho, tá? Então, eu fiquei aqui, ó, um relevo, 2 pontos altos normal e um relevo. Agora, eu vou para o segundo grupo, uma corrente de separação. Vou iniciar aqui, ó, no primeiro ponto, um relevo, desta forma. Segundo ponto alto, um ponto alto normal. E no terceiro ponto, outro ponto alto normal. Agora, eu vou adicionar o relevo, que vai se tornar o aumento dele, ó. Dou uma laçada, no mesmo ponto alto, eu faço aqui o ponto alto em relevo. Segundo grupinho, tá vendo? Ó, 1 e 2. Vamos para o terceiro. Uma corrente, primeiro ponto, um relevo. Segundo ponto, um ponto alto normal. E no terceiro ponto, outro ponto alto normal. E para finalizar, o relevo, que vai ser o nosso aumento. Eu falo aumento porque você vê que tem, ó, um ponto alto no mesmo ponto e no mesmo ponto tem um relevo, tá? Vamos lá, uma corrente. Próximo grupo, que é o quarto grupinho, um relevo. Próximo ponto de base, um ponto alto normal. E no próximo, um ponto alto normal. Vamos adicionar o aumento dele, que é o relevo. Certo? Agora, quinto grupo, um relevo. A correntinha, né, para separar um grupo do outro. Um ponto alto. Segundo ponto alto e o aumento dele, que é um relevo. Uma corrente de separação, sexto e último grupo. Um relevo. Próximo ponto.
E por último, aqui o seu aumento, que é um relevo, certo? Então, pessoal, vocês vão observar o seguinte: nós temos 6 aumentos na curva, então nós ficamos com 6 grupos: 1, 2, 3, 4, 5 e 6. E ele é bem fácil de fazer, porque primeiro ponto, um relevo. Segundo ponto, que é um aumento aqui, ó, é um ponto alto sozinho, e no próximo, um ponto alto acompanhado de um relevo. Aí faz uma corrente e faz a repetição novamente. Essa primeira carreira, ela é mais complicadinha de fazer, tá? Qualquer coisa vocês voltam o vídeo, mas a partir dela agora não tem erro, porque elas vai ser um guia para vocês fazer as demais carreiras, porque só acompanhar aonde tem relevo vai ser repetição de relevo, tá bom? Eu vou mostrar aqui para vocês o nosso tapete. Olha só, pessoal, nós estamos aqui, ó, nessa primeira carreira, tá? Aí depois, ó, vai ser tudo relevo sobre relevo, então vai ser bem mais fácil de acompanhar, tá bom? E da mesma forma que eu estou fazendo com vocês, é esse do natural aqui também, tá? Então, ó, nós estamos bem aqui nessa parte, tá bom? Então, agora a gente vai dar sequência. Terminado, então, aqui o nosso sexto grupo, nós vamos trabalhar a lateral. Sem corrente nenhuma, você vai dar uma laçada, vai vir no primeiro ponto alto e vai fazer ponto sobre ponto por toda a extensão, igual a primeira lateral que a gente trabalhou. Sempre fazendo ponto alto sobre ponto alto. Trabalhou toda a sua reta, chegou aqui na curva, vai iniciar novamente a mesma coisa que fizemos lá na outra, sem corrente, vem no primeiro ponto aqui, ó, do aumento, faz um ponto alto em relevo, segundo ponto, um ponto alto, terceiro ponto, um ponto alto. E agora faz o relevo do aumento. Primeiro grupinho, faz uma correntinha, vem para o próximo. Grupo, quando eu falo, gente, é esses 3 pontos aqui, tá? Um sozinho e um aumento. Aí, você entra, faz um relevo, próximo ponto, um ponto sozinho, terceiro ponto, um ponto e o relevo para fazer o aumento dele. Uma corrente, vem para o próximo grupinho e recomeça novamente, tá? Dessa forma. Então, a gente vai concluir toda essa curva e eu já retorno com vocês. Certo? 6 grupinhos, né, com relevos trabalhado, sem corrente nenhuma, nós vamos fechar essa carreira. E como, pessoal, toda vez que a gente for trabalhar o ponto trançado, porque é assim, ó, uma carreira é ponto trançado, a outra é ponto alto comum. Você vai fechar no ponto alto, deixando aqui as 3 correntes livres, tá? Então, ó, sem corrente, tá? Porque aqui, gente, ó, a reta, quando termina e quando inicia, não tem correntinha, vai direto para o relevo, tá bom? Então, você ignora as 3 correntes, vem no ponto alto, faz um ponto baixíssimo e sobe novamente 3 correntes. Aqui, nós vamos fazer o ponto alto atravessado nessa alcinha aqui, ó, que formou por conta do ponto baixíssimo. As 3 correntes conta como ponto, porém, a gente pega aqui, ó, nessa alcinha, tá? Então, eu tenho o primeiro ponto, segundo ponto, terceiro ponto, e agora eu vou fazer o ponto alto atravessado. Dou uma laçada e vem aqui, ó, nessa alcinha, ó, do baixíssimo, ó, entra, busca o fio, alonga, passa as 2 primeiras e as 2 últimas. Novamente, pula um ponto de base, vem no próximo e vai iniciar o seu grupinho. E assim a gente vai trabalhar até a gente chegar lá na curva, tá? E volta aqui no ponto que pulou e faz o ponto alto atravessado. É importante você passar as 2 alcinhas e as 2 finalização, porque se você passar direto, vai ficar torto o seu trabalho, tá bom? Então, vamos concluir essa reta.
Finalizada, então, aqui toda a minha reta. Aqui na reta, gente, vai ser sempre a mesma coisa, tá? A mesma quantidade de trançados e sempre aquela repetição. Trançado e a próxima carreira é ponto alto. Que nem aqui, ó, fizemos trançada, a próxima carreira é ponto alto, não muda, tá bom? Sempre a modificação vai ser aqui na curva. Então, agora, nós vamos fazer da seguinte forma, ó, terminei com ponto alto trançado, eu não faço corrente, apenas dou uma laçada, ponto em relevo, eu faço um ponto em relevo. Ele já tá aqui, eu já sei que é ponto sobre ponto. Agora, aqui nesse primeiro grupinho da curva, eu vou fazer ponto sobre ponto. Eu tenho 1, 2 e o terceiro é relevo. Vou fazer a repetição dele com pontos altos normal. Faço 1, 2 e 3. Agora, para finalizar, eu preciso fazer um aumento e também preciso que esse aumento seja o relevo. Então, eu dou uma laçada, venho no relevo sobre relevo, ó, e faço um relevo para ele. Tá vendo? Agora já dá para ver melhor, né? Agora, eu vou para o próximo grupinho, eu faço uma corrente de separação. Relevo sobre relevo. Um ponto alto para cada ponto de base. 1, 2 e 3. E nesse último, eu faço o relevo, que é o meu aumento. Então, pessoal, sendo o relevo ou não, continuamos com a mesma quantidade se tivéssemos fazendo pontos normais, sabe? Sempre aonde tem esse último relevo de cada grupo, tem um aumento, tá? E assim nós vamos fazer nos demais grupinhos. Feito, então, aqui toda a minha curva, 1, 2, 3, 4, 5, 6 grupinhos, olha só. Agora, eu vou trabalhar a minha reta. Feito aqui o meu último relevo, dou uma laçada sem corrente, vou pular o primeiro ponto alto, entro no segundo e vou começar o meu grupinho. 3 pontos altos, um para cada ponto de base. Dou uma laçada e volto aqui, ó, no primeiro ponto alto que eu pulei. Sempre dessa forma, não muda nada, tá? E assim por diante, vai trabalhar agora na sua reta novamente os seus grupinhos trançado, e quando você chegar na próxima curva, você vai fazer exatamente da mesma forma que fizemos a primeira aqui, ó. Deixa eu travar. Fizemos aqui, ó, você vai repetir lá na outra curva também. Completada aqui toda a minha reta e a minha curva, vou estar finalizando, fazendo o meu último relevo, desta forma. E sem corrente nenhuma, eu venho aqui, ó, na terceira correntinha e faço um baixíssimo. Toda vez que eu for fazer a carreira de ponto alto, eu fecho na terceira correntinha. E toda vez que eu for fazer a carreira de relevo, eu fecho no ponto alto, tá? Então, aqui, eu subo 3 correntinhas, venho no próximo ponto de base e vou fazer a minha reta trabalhando ponto alto sobre cada ponto, tá? Ficando novamente com 48 pontos, contando com as 3 correntinhas. Reta trabalhada, vamos iniciar a nossa curva. Temos aqui o ponto alto em relevo, vamos fazer o primeiro ponto alto em relevo para ele. E agora aqui o nosso grupo. Na carreira anterior, tínhamos 3 pontos altos de base e um relevo. Então, agora nós vamos trabalhar por 4 pontos altos de base. 1, 2, 3 e 4, em cima do relevo, tá? E agora, vamos adicionar o aumento, que é um relevo. Relevo sobre relevo. Certinho? Próximo, uma corrente de separação, inicia o seu relevo normal. E agora, vamos trabalhar aqui os pontos de base. 1, 2, 3 e 4. Chegou aqui no quarto, vou fazer o aumento, que é o meu relevo. E assim por diante.
e separa com uma correntinha e vai para o próximo. Aqui, pessoal, uma coisa que eu esqueci de falar para vocês, mas é bom lembrar, sempre o primeiro relevo, né, de cada grupinho, nós temos 6, mas sempre o primeiro, ele não tem ponto alto e relevo. Não, ele é só relevo mesmo, tá? No último, que a gente coloca ponto alto e relevo, porque é onde tem um aumento, tá? Então, aqui no meio, você trabalha ponto sobre ponto. O primeiro ponto é relevo normal. Aí, você vem, ó, até o último, que é o relevo, faz o ponto alto. Aí, você vem e adiciona o relevo para ele como se fosse um aumento, senão o seu trabalho ensaia, né? Ou ele fecha, vai ficar faltando ponto, tá? Então, vamos terminar essa curva e fazer a nossa reta, que é a carreirinha de ponto alto. Trabalhei toda a minha reta e as minhas duas curvas, já fiz, né? Porque elas são iguais, né? Então, não preciso repetir as duas. Então, chegando aqui no final, fiz o meu último ponto alto em relevo. Vou ignorar as 3 correntes, porque a minha próxima carreira é do ponto trançado. Venho no ponto alto e faço um baixíssimo. Vou subir 3 correntes e vou fazer mais 2 pontos de base. 1 e 2, totalizando 3 com as 3 correntes. E aqui nessa alcinha do ponto baixíssimo, dou uma laçada, entro nela, busco o fio e faço meu ponto alto atravessado, beleza? E vamos dar sequência, então. Pula um ponto de base, vai no próximo, e assim por diante, você vai trabalhar toda a sua reta, e eu volto com vocês pra gente fazer a contagem lá na curva, né? Que é onde realmente tem modificações. Feito, então, seus 12 grupinhos em relevo, vamos aqui trabalhar a nossa reta. Vou fazer aqui, ó, sem corrente nenhuma, vou fazer o ponto alto em relevo inicial, tá? E agora, na carreira anterior, nós tínhamos 1, 2, 3, 4, 5 pontos de base, contando com relevo. Então, agora, nós vamos trabalhar sobre esses 5 pontos de base, fazendo 1, 2, 3, 4... e 5. 5 pontos altos normal, tá vendo, ó? E vamos adicionar o aumento, que é o relevo. Relevo sobre relevo. Então, agora, a gente adiciona o aumento. A cada carreira que passa, ó, vocês estão vendo que estão se abrindo, ó. Tá abrindo aqui a nossa curva. E vai ser assim, gente, por todo o trabalho, enquanto a gente estiver fazendo esse efeito aqui. Uma corrente, vem para o próximo grupo, trabalha o ponto inicial, fazendo relevo, o restante é ponto sobre ponto, e no final você só repete o ponto alto em relevo, como se fosse não, né? Já servindo ali como modelagem e aumento aqui, separando cada motivo desse, ó. Tá vendo, ó? Dessa forma, tá? Então, pessoal, aqui no nosso tapete é repetição, toda essa lateral é repetição. A gente sempre vai trabalhar ponto cruzado, próxima carreira, ponto alto. Não tem corrente de separação aqui, ó, antes do relevo, embora pareça, mas não tem. Nem para iniciar a curva e nem depois para iniciar aqui, não tem corrente. A única parte da nossa peça que tem corrente é aqui na curva, que separa um motivo do outro, tá? Então, agora, deixa eu mostrar uma coisa aqui para vocês. Nesse tapete, né, na peça piloto que eu trabalhei aqui com vocês, eu trabalhei no total, ó, de 6 carreiras com ponto cruzado. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nesse tapete azul, eu não vou fazer 6. Eu irei fazer no total de 5, tá? 5 apenas. Por que, Vanessa? Porque eu quero testar o tamanho de um para o outro, tá? Vai ficar menor, tá bom? Então, aqui, ó, nós trabalhamos 3 carreiras com ponto relevo. Eu vou fazer até a quinta. Então, eu vou trabalhar até a quinta carreira e vou fazer a minha carreira de ponto alto depois dela, tá? Ah, Vanessa, eu quero fazer do tamanho do natural.
mesma coisa. Adicione 6 carreiras de ponto relevo, tá? E finaliza com ponto alto, tá bom? E aqui na curva, tá? Se você for fazer com 6 carreiras de relevo, você vai finalizar a sua última carreira de ponto alto após o relevo com um total de 2, 4, 6, 8, 10, 12 pontos altos, sem contar o relevo, 12 pontos altos. Mas se você for fazer 5 carreiras igual a mim, você vai finalizar com 2, 4, 6, 8, 10 pontos altos na curva, sem contar o relevo, tá bom? A gente não tá contando o relevo aqui. E essa carreira onde eu vou parar é sempre na carreira de ponto alto. Faço relevo, acrescento ponto alto. Faço relevo, acrescento ponto alto, tá bom? Porque aí depois eu já retorno com vocês pra gente dar sequência. E é bem simples, pessoal, de vocês fazerem, porque aqui na curva que vai mudar cada carreira, porque ela vai ter o aumento. Então, vamos supor, ó, a primeira carreira aqui, ó, foram 3 pontos. Na segunda carreira, eu vou ignorar os relevos, tá? Na segunda carreira, eu tenho 1 ponto de base, 2 pontos de base, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, tá? Assim por diante. A próxima carreira vai ser 6 pontos altos e o relevo, tá? Então, você vai fazendo assim. A quantidade aqui que você vai trabalhar é você que escolhe, tá bom? Eu vou fazer com 5 carreiras em relevo e vou finalizar com uma carreira de ponto alto normal, tá? E aí, a gente retorna. Prontinho, pessoal, já trabalhei aqui todas as minhas carreiras. Olha como que está aqui a minha peça, tá vendo? E eu vou estar recapitulando aqui com vocês. Como eu passei para vocês, né? Eu pedi para que vocês trabalhassem, quem quisesse fazer nessa medida, o total de 5 carreiras com o ponto trançado, né? Então, eu fiz aqui a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta e finalizei com uma carreira de ponto alto normal, assim como são todas as outras, tá? E aqui na parte oval, nós trabalhamos, eu vou contar desde a primeira, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 carreiras. Então, a partir do centro da nossa peça, nós temos o total de 10 carreiras adiante. Caso você queira fazer exatamente como eu fiz no Barroco Natural, eu trabalhei 6 carreiras. Então, como são mais duas, né, que é o ponto trançado e o ponto alto, no Barroco Natural, eu trabalhei o total de 12 carreiras após o centro. Beleza? Então, agora vamos dar continuidade. Trabalhei aqui, ó, nesse meu último, né, motivo aqui, sem contar os relevos, eu fiquei com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pontos altos. Contando os 2 relevos do inicial e o final, dá 12 pontos, tá bom? Então, agora, nós vamos dar sequência. Fiz aqui o ponto relevo e prendi com ponto baixíssimo na terceira correntinha, tá? Se eu fosse fazer mais uma carreira do trançado, eu iria prender no ponto alto. Então, eu vou subir direto na terceira correntinha. Vou subir aqui, ó, mais duas, porque eu já fiz aqui a inicial. E vou trabalhar novamente mais uma carreira de ponto alto, tá? Eu vou trabalhar ponto sobre ponto até eu chegar ali na minha curva, tá? Certo, trabalhei aqui, gente, todos os pontos altos, totalizando 48 pontos altos, desde das 3 correntinhas, tá? Então, aqui na nossa curva, nós vamos fazer uma modificação bem simples, na verdade, são duas, tá? Aonde nós temos o relevo, agora nós vamos fazer um relevo de ponto alto duplo. Por quê? Aqui no meu agora tá bem certinho, mas talvez no de vocês, vocês vão perceber que essa parte fica repuxada e aqui fica arredondado assim. Agora aqui no meu tá certo, porque eu já dei uma esticadinha. Mas como depois nós vamos trabalhar pontos, né, pegos por trás, e é bem legal que não fique demarcada essa parte,
nós vamos fazer os relevos com ponto alto duplo agora para ficar alinhado, tá? 2 laçadas, pega aqui, ó, no ponto, com 2 laçadinhas, tá? E vai fazer um ponto alto em relevo normal, só que duplo. Então, você vai passar 2 laçadas e finaliza, tá? E vai trabalhar agora aqui ponto alto normal para cada pontinho de base, até você chegar no próximo ponto alto em relevo. Certo, pessoal? Chegamos aqui, então, no último ponto alto. Vou fazer um ponto alto para o relevo, certo? E vou fazer o ponto alto em relevo duplo. 2 laçadas, faça o ponto alto em relevo. Essa é a primeira modificação que vamos fazer na carreira. Assim, esse relevo ele fica alinhado com os demais pontos altos, tá? Segunda modificação são nesses intervalinhos. Em todos esses intervalinhos que nós temos, você vai fazer um ponto alto normal. Então, dá uma laçada, entra no intervalinho e faz um ponto alto normal, para ficar fechado. Fez ele, vem para o relevo, ponto alto duplo. Certinho. E volta a trabalhar o restante dos pontos. Ponto alto normal para cada pontinho de base. Então, agora, nessa carreira, a gente vai fechar todos esses intervalinhos aqui, ó, entre o relevo com um ponto alto, tá? Então, vai ser 1, 2, 3, 4, 5 vezes. E vai dar a volta depois, fazendo ponto alto sobre ponto alto, e os relevos serão ponto alto duplo, beleza? Prontinho, pessoal, trabalhei toda a minha volta. Aonde tinha ponto alto em relevo, eu fiz ponto alto duplo e preenchi todos os intervalinhos com um ponto alto normal, tá? E essa carreira continuou tendo aumento, tá? O aumento ficou normal, que é o ponto alto em relevo, tá bom? E assim está ficando, ó. Pessoal, se você sentir que a sua peça, ela tá entortando, é normal, tá? Aí você só vai acertando ela certinho pro lado certo, porque a gente tá trabalhando apenas em um sentido, então é normal a peça dar uma entortadinha. Aí você vai ajeitando, tá? No final fica super top. Terminei aqui, eu vou fazer o último ponto alto em relevo duplo, tá? E vamos finalizar. Eu vou arrematar o fio para não ficar demarcado a finalização do meu trabalho. Então, eu faço aqui, ó, o último ponto alto em relevo, alongo o fio e corto, tá? Essa finalização, gente, eu indico fazer. Tem gente que não gosta, mas eu indico para poder fechar certinho. Então, é legal que a gente faz um acabamento aqui bem certinho, ó. Você vai fazer o quê? Alonga aqui esse fio, vai pegar uma agulha de tapeceiro e vai passar aqui, ó. Nós temos as 3 correntes, você vai passar nas 2 alcinhas do primeiro ponto alto. Passa aqui, tá? Ajusta. E agora, você vai voltar, deixa eu tentar uma posição que eu consiga mostrar pra vocês. Por dentro do ponto alto duplo, tá? Saindo lá atrás, ó. Ajusta e passa por dentro. Ele vai sair aqui atrás, tá bom? Então, você ajusta e vai ajustando para ele formar a alcinha de ponto alto bem em cima das 3 correntinhas aqui, ó, para ficar bem certinho, tá bom? Aí, esse fio aqui, eu vou só fazer, vou travar ele aqui, mas eu não vou finalizar ele ainda, tá? Só quando eu terminar o trabalho. Então, eu só travo para eu poder seguir adiante, tá bom? Assim fica bem certinho do que fazer o ponto baixíssimo. Agora, vamos para a próxima carreira com a mesma cor. Nossa próxima carreira, nós vamos trabalhar pontos pego por trás. Quais pontos? Então, vamos virar aqui para eu mostrar para vocês. Aqui, você vai observar que nós temos as 2 alcinhas do ponto, ok? As 2 alcinhas do ponto. E fora essas 2 alcinhas, vou virar aqui mais um pouquinho. Tem uma terceira alcinha aqui atrás, ó. Tá bem aqui, ó.
tem uma terceira alcinha atrás desse ponto. Então, é nela que você vai pegar. Observa aqui, ó, tem todas essas alcinhas aqui, ó. É nela que você vai trabalhar, deixando as duas do ponto livre, tá? Então, você vai vir aqui por trás, pode ser de qualquer ponto. Eu vou vir aqui, ó, um pouquinho antes, bem no ponto relevo. Procuro aqui a entradinha. E busco aqui o meu fio. O ponto inicial, gente, vocês podem fazer da forma que vocês quiserem, desde que você pegue essa alcinha aqui atrás, tá? Eu vou subir aqui as duas correntes, perdão, tá? E no próximo ponto, eu dou uma laçada. Eu já ia esconder o fio, mas se eu for esconder agora, eu vou cobrir aqui, vocês não vão conseguir ver. Então, aqui atrás, eu vou pegar a alcinha bem aqui, ó, tá? E vou fazer um meio ponto alto, passando as 3 laçadinhas de uma vez só. Novamente, uma laçada, venho no próximo ponto, pego a alcinha de trás, meio ponto alto. Vem no próximo, meio ponto alto. Dessa forma. É interessante que você faça meio ponto, porque se você fizer ponto baixo, também dá certo, mas vai ficar muito apertadinho. E não é isso que a gente quer, tá? É dessa forma aqui, ó. Belezinha? E nós vamos trabalhar desse jeito por toda a volta, até aqui nessa parte eu vou voltar para mostrar para vocês. Cheguei aqui na parte do relevo, olha só, gente, como que fica bem certinho. E aqui, ó, você pode ver, parece que ele tá longe. Mas quando a gente vir com a próxima carreira, vai aproximar mais ainda, vai ficar 2 carreirinhas. Dá a impressão que são 2 carreiras de pontos baixos, mas não são, tá? Então, chegou aqui no relevo, é o mesmo processo. Você vai aqui atrás do relevo e vai entrar na alcinha aqui atrás, tá bom? E vai fazer o meio ponto alto, vai pro próximo, todos os pontos você vai fazer isso. Independente se tá no relevo, se não está, você vai fazendo, tá? E é bem fácil. Aqui, ó, essa carreira de meio ponto, quando você tá trabalhando, ela é mais complicadinha, difícil de fazer, do que a próxima que a gente vai fazer. A próxima é bem mais fácil de pegar essa laçadinha atrás, porque é um meio ponto e aqui a alcinha fica bem mais exposta pra gente trabalhar. Então, a gente só sofre um pouquinho nessa. A próxima é super tranquila. Deixa eu chegar aqui na parte da divisão, que eu vou mostrar pra vocês que não tem diferença. Você vai passar direto e repetindo ponto sobre ponto, ó. Faço aqui o último ponto alto normal, um meio ponto pra ele, ó, assim. Agora, chega aqui, eu tenho o relevo, o ponto alto do meio e o relevo novamente, tá? Então, você vem aqui, ó, na alcinha de trás do relevo, opa, faz o meio ponto, na alcinha de trás desse ponto alto, faz um meio ponto, e agora, no relevo, novamente, faz um meio ponto. Não teve diferença nenhuma, tá? Foi trabalhando tudo igual, todos os pontinhos da mesma forma, ok? Então, você vai dar a volta toda no seu trabalho fazendo esse detalhe. Certo, pessoal, concluí aqui toda a minha carreira. E aqui no final, a gente vai finalizar e vamos arrematar também, tá? Pra ficar um acabamento bem legal. Vamos continuar usando a mesma cor, tá? Então, aqui, ó, eu trabalhei meu último ponto, puxa aqui o fio. E vou fazer aquele acabamento que a gente vem fazendo, né? Igual fez na carreira anterior. Vem na alcinha do ponto alto, pegando as duas, puxa e passa aqui, ó, por dentro da última alcinha, tá? Pra ficar bem certinho. E vai amarrar, né? Eu vou só dar um nozinho aqui, ó, com o fio da carreira anterior, só pra não soltar.
porque aí depois eu faço o acabamento certinho. Bom, pessoal, aqui nós vamos encerrar essa parte da nossa aula, tá? E vamos voltar no segundo vídeo para dar sequência ao bico final do nosso trabalho. A parte final do nosso trabalho, nós iremos, né, dar sequência a partir daqui em diante, com esse acabamento maravilhoso, tá? Eu espero que vocês tenham gostado e continuamos na parte 2. Beijos!